Sobrenatural. A vida de William Branham, por Owen Jorgensen. Livro 3. O Homem e Sua Comissão. Capítulo 52. Uma águia na trilha do rio Troublesome, 1950. Enquanto o verão de 1950 se misturava com o outono, William Branham não podia omitir seu ascendente entusiasmo. Seu mês favorito estava se aproximando. Bill amava outubro com uma paixão, porque outubro significava temporada de caça. E temporada de caça trazia uma mudança, um desafio e um tempo de liberdade. Caçar significava mais para Bill do que apenas um descanso de sua ocupada agenda. Caçar o levava de volta às suas raízes. Quando jovem, o deserto o tinha sustentado emocionalmente. Ele tinha sido seu consolo, sua alegria e sua sanidade. Este era o único lugar em sua agitada infância onde ele tinha experimentado paz mental. O deserto ainda dava paz a ele. Caçar dava a ele uma chance de escapar das constantes demandas de seu ministério público e para a deliberada conversa íntima com seu Criador na beleza da criação pura de Deus. Acampar dava a ele tempo para relaxar, refletir, buscar profundamente dentro de si o verdadeiro propósito de sua vida. E isto dava a ele tempo para examinar seus objetivos e motivos e ver se ele estava ainda no caminho. O ar refrescante da montanha rejuvenescia o seu corpo, mente e espírito. Bill caçava todo o outono. Até mesmo seu casamento com Mira em 1941 não quebrou esta tradição. Ele simplesmente combinou sua lua de mel com sua viagem de caça. Depois desta vez, Mira decidiu que ela não complicaria isto, então ela nunca mais saiu numa viagem de caça com seu marido. Consequentemente, em todos os anos de casados, Bill e Mira jamais passaram o aniversário deles juntos, porque no dia 23 de outubro, Bill estava sempre acampado no deserto. Quando Bill era mais jovem, ele caçava perto de casa. Mas, nos últimos anos, desde quando sua vida tinha se estendido sobre todo o continente da América do Norte, Bill começou a passar suas férias de caça nos rochedos do Colorado. E é para onde ele se dirigiu novamente neste outubro de 1950. Ele estava caçando alce. A temporada abriu uma semana mais cedo. Então, a manada de alças já tinham deixado os vales mais baixos, mas isto tudo estava nos planos de Bill. Ele sabia que assim que os primeiros tiros da temporada fossem disparados, os alces se moveriam acima aos picos onde seria mais difícil chegar até eles. A maioria dos caçadores não tinha nem tempo ou energia para seguir a manada muito longe no deserto. Bill tinha a ambos. Ele e um amigo cavalgaram ao vale do rio Troublesome, acampando-se onde o rio se bifurcava a pelo menos 320 quilômetros da cidade mais próxima e 56 quilômetros do posto avançado mais próximo da civilização. Na manhã seguinte, os dois se dividiram. Bill seguiu um braço do rio a um campo mais alto, enquanto seu amigo pegou o outro braço. Eles planejaram circular ao redor de uma montanha em particular e se encontrarem depois de vários dias. Bill tomou seu caminho através de densos arbustos e moitas de álamo tremedor ao longo do rio Troublesome. Quando o caminho se tornou intransitável, Bill deixou o rio e seguiu um desfiladeiro, subindo íngremes ladeiras cobertas com abeto vermelho, larício americano, cedros e pinheiros. Quando ele finalmente chegou ao topo, ele resolveu apear. Não tinha nevado ainda naquela época, então as manadas de alces estariam espalhados aqui entre os picos mais altos. Os cavalos a campo limpo atrairiam muita atenção. Ele teria uma melhor chance de atirar em um alce se ele fosse caçar a pé. Bill amarrou seus 2 cavalos e deu a eles muita corda para que assim eles pudessem pastar em sua ausência.
Então, com o rifle na mão, ele passou o resto do dia escolhendo seu caminho através do pedregulho ao longo do limite mais alto das árvores, ficando nas sempre vivas tanto tempo quanto possível para a cobertura. Naquela tarde, um único relâmpago cortou o horizonte. Raios eletrificaram o ar e trovões ecoaram tão alto que parecia como se a montanha fosse ser partida em duas. A chuva começou a cair. Bill se abrigou sob um arbusto de coníferas com amplos galhos que o mantinha tão seco quanto se ele estivesse sob um guarda-chuva. Ele colocou seu rifle contra o tronco e ficou olhando através do vale, pensando em quão grande e bom era o seu Senhor e Criador. Depois de uns 20 minutos, a chuva parou. Um vento frio soprou abaixo da ápice, congelando aqueles pingos de chuva enquanto eles gotejavam dos galhos, cobrindo as árvores do vale com milhares de minúsculos cincelos. Era uma cena empolgante. O sol descia atrás das nuvens até tocar os picos ocidentais, banhando o mundo com uma luz laranja que intensificava as sombras e definiam as ásperas linhas de cada fenda e esboço de montanha. Um arco-íris cheio arcou através do vale. O gozo de Bill elevou-se com aquele arco. Ele diz em voz alta: "Oh, grande Jeová Deus, ali está o teu arco-íris no céu, aquele formoso pacto do Velho Testamento com o teu povo, onde tu prometeste que tu jamais destruiria a terra com um dilúvio." Então, ele pensou acerca de Apocalipse capítulo 10, o qual descreve um arco-íris cobrindo a cabeça de Cristo, significando o pacto do Novo Testamento. Aquele era o mais formoso pacto de todos, um pacto de sangue no qual Deus prometeu salvar todos aqueles que olhassem para o sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. Lágrimas riscaram a face de Bill enquanto ele pensava acerca disto. A manada de alces devia ter se espalhado durante o temporal. À distância, Bill podia ouvir os machos emitirem sons um ao outro. De algum lugar acima entre os picos, mas não muito longe, Bill ouviu um lobo cinza uivar. Sua companheira respondeu lá de baixo. Bill sentiu a herança de sua avó crescer dentro dele, aquele sangue de índia Cherokee, a qual Bill cria que era a razão do seu profundo amor pela natureza. As montanhas respiravam com o poder de Deus. Parecia como que se o Criador estivesse chamando ele de cada lasca de pinheiro e pedregulho. Bill não pôde se conter mais. Ao redor das árvores, ele corria tão rápido quanto podia, gritando louvores a Deus tão alto quanto sua voz podia ecoar. Finalmente, ele parou e se encostou contra um tronco áspero para tomar o seu fôlego. A 4,5 metros abaixo na ladeira, um esquilo, no pinheiro, estava num buraco e tagarelava incessantemente. "Por que você está tão agitado assim, companheirinho?" perguntou Bill. "Eu não vou te ferir." Ele notou que o ansioso esquilo nem mesmo estava olhando em sua direção. Bill seguiu o olhar do esquilo abaixo da ladeira, diagonalmente em um lugar onde várias árvores mortas cobriam o lugar. E ali ele viu o que capturara a atenção do esquilo. A tempestade obrigou uma grande águia de cabeça branca a descer. A águia saiu detrás de alguns arbustos e ficou claramente olhando para trás e para frente entre o humano e o assustado esquilo. Bill disse: "Deus, eu te vejo nas sempre-vivas e nos sinuosos cumes, eu te vejo na tempestade, o vento, o trovão, o raio e a chuva, eu te vejo no pôr do sol e no arco-íris, mas
eu não te vejo ainda nesta águia. É apenas um animal. Por que tu direcionaste minha atenção em direção a este pássaro? Ele notou quão tranquila e serena a águia parecia. Ele pensou: eu sei que Deus quer cristãos que são corajosos quando surge o crer na palavra de Deus. Eu desejaria saber se Deus quer que eu veja esta águia, porque ela não está com medo. Eu penso que eu saberei simplesmente quão valente ela é. Em voz alta, ele disse: por que você não está com medo de mim? Hã? Você não sabe que eu posso atirar em você? Assim que Bill falou, a águia ignorou o assustado esquilo e olhou somente para o humano. Bill fingiu pegar a sua arma. A águia não se moveu. Oh, você ainda não tem medo de mim, tem? Eu desejaria saber por quê. Então, ele notou a águia dobrar suas asas lenta e naturalmente. Ah, agora eu vejo por que você é tão valente. Deus te deu estas duas asas para que assim que você pudesse fugir do perigo, e você tem confiança no dom que Deus te deu, então não importa quão rápido eu pegue a minha arma, você voaria para aqueles arbustos antes que eu pudesse atirar? Contanto que você possa sentir estas asas, você sabe que está tudo bem. Enquanto eu puder sentir o Espírito Santo se mover em minha vida, eu sei que também está tudo bem. A águia e o homem se observaram por um longo tempo em mútuo respeito. Finalmente, o grande pássaro olhou para o esquilo, o qual estava ainda gritando incessantemente. A águia parecia enojada com este constante tagarelador. Saltando ao ar, ela bateu 2 vezes suas asas, então as pôs a pegar o vento. Ela não agitou suas asas novamente. A corrente de ar apenas a elevou cada vez mais alto ao pôr do sol. Bill observava a águia subir até que ela parecia estar apenas um pontinho alto no céu. O sol, o qual agora tinha se baixado entre 2 picos, fez Bill se lembrar do grande olho de Deus que tudo vê, olhando e contemplando sua criação. Bill levantou suas mãos e adorou. Pai Celestial, quão maravilhoso é teu mundo! Ajuda-me a ser como aquela águia! Ajuda-me a deixar para trás toda esta tagarelice que me prende à terra. Ensina-me como pôr minhas asas no poder de Deus e subir no espírito à altura a qual tu me chamaste para ir. Naquela noite, sentado com suas pernas cruzadas ao lado da fogueira do acampamento, Bill pegou sua Bíblia bem usada de seu alforje e abriu em Êxodo capítulo 19 e leu. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte, e subiu Moisés a Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Quão notável parecia isto que Deus comparara seu profeta Moisés com asas de águias. Mas depois do que Bill vira hoje, ele não estava surpreso. Ele sabia que uma águia tinha os olhos mais aguçados do que qualquer outra criatura do reino animal, o qual significava que ela poderia voar mais alto e ver mais longe do que qualquer outro pássaro. E não fora isto pela qual o profeta fora chamado para fazer? Ver mais longe do que qualquer um, seja no passado ou no futuro, ou até mesmo na mente de Deus? Bill pensou acerca das visões que o permitia ver o passado e o futuro. Ele sabia que tal dom não era para o seu próprio uso, ou seja, isto era para o benefício da Igreja de Jesus Cristo mundialmente. Mas qual era o seu último propósito? Ele se lembrou da voz no rio que disse:
Assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo, assim tu és enviado para precursar a sua segunda vinda. O que exatamente isto significava? Estava seu ministério colocando a fundação para algo monumental? Era a vinda de Cristo se aproximando? Elevado por esses pensamentos, Bill voou mais alto do que a águia, acima aos céus, onde os átomos se diluem, passando a Lua e os planetas, passando a Via Láctea, até que ele flutuou entre as incontáveis galáxias do universo tão vasto que seus sentidos mortais eram inúteis. Era uma pena que ele tinha que voltar para a Terra, mas a fogueira do acampamento tinha se apagado, fazendo ele tremer com o gelado ar da montanha. Ele mexeu nas brasas até as chamas queimarem novamente. Então, ele lançou uma lenha. Logo, a fogueira ardeu quente e viva novamente. Enquanto Bill observava o fogo e as faíscas, ele pensou acerca do fogo sobrenatural que seguia suas reuniões. Quão diferente era desta fogueira terrestre. Muitas vezes ele tinha tentado descrever este fenômeno às pessoas, mas sempre suas descrições não atingiam o objetivo da realidade. De tamanho, esta luz podia variar de 30 centímetros a vários metros de diâmetro. Às vezes ela parecia esférica, como uma estrela. Às vezes ela se parecia mais cilíndrica e ficava de pé como uma coluna de fogo. Em outras vezes ela era aplainada e se posicionava horizontalmente, girando como a galáxia da Via Láctea em miniatura. Às vezes sua cor parecia âmbar, mas outras vezes ela ficava mais de cor esmeralda ou amarelo esverdeado. Finalmente, ela brilhava com todas as cores do arco-íris. À noite, durante as campanhas de cura, quando ela saía do lado de Bill e ia à audiência, ela parecia como o brilho de um flash de uma câmera que não desvanecia. Então, ela girava e pulsava como se estivesse viva com poder todo o tempo, fazendo um som como um vento veemente. Havia muito mais acerca desta luz do que tamanho, cor e dimensão. Até mesmo se Bill não pudesse vê-la, ele sabia quando ela estava perto. Ele podia sentir ela radiando uma presença que era indescritível em termos humanos. O anjo do Senhor parecia estar intimamente ligado com aquela luz sobrenatural. Bill achava o anjo do Senhor igualmente indescritível. Verdade, havia alguns aspectos que ele podia descrever, tal como a largura dos ombros do anjo, cabelo e aparência escura, mas quando Bill tentava esboçar o caráter daquela face sobrenatural, as palavras faltavam. Como poderia ele descrever tal paz e bondade coexistente com tal poder dominante? O paradoxo o aturdia. Todavia, isto era somente uma das muitas coisas que Bill não entendia acerca daquele ser sobrenatural. Ele não sabia o nome do anjo, embora ele soubesse que o anjo não era o Senhor Jesus Cristo. Bill não entendia a ligação entre o anjo e aquela luz sobrenatural que girava sobre ele. E além do mais, por que este anjo vinha até ele? Para onde isso tudo estava lhe guiando? Bill se contorceu em seu saco de dormir e puxou o tecido até seus ombros. Deitado, ele olhava acima o brilho das estrelas no céu. Ao redor dele, altas árvores de pinheiro apontavam em direção ao céu. A constelação de Órion, o caçador, decorava o céu oriental. Acima de Órion brilhava um pequeno grupo de estrelas conhecido como as Pleiades, ou as Sete Irmãs. Bill pensou acerca de como o profeta Jó olhava para estas mesmas duas constelações há 5.000 anos atrás. Enquanto o olhar de Bill se movia para a estrela do norte, ele notou o piscar das luzes das asas de um avião indo ao leste. Pensar naquele avião fez ele sentir saudades de casa, como ele sentia a falta de sua esposa e filhos. Neste outubro de 1950, ele e Mira tinham estado casados por 9 anos. Em 5 meses mais, eles estavam esperando um outro bebê. Seria bom ver sua família novamente, mesmo se ele soubesse. Aqui
ele suspirou. Quão curioso suas emoções perambulavam nesta área. Sempre que ele estava viajando, ele desejou estar em casa com sua família, mas depois de poucas semanas em casa, ele sempre ansiava em estar viajando de novo. Sem dúvida, o Senhor deu a ele esta personalidade característica para ajudá-lo a fazer a obra do evangelista. Ele se lembrou da visão que Deus mostrou a ele na manhã que ele colocou a pedra fundamental no tabernáculo Branham. Na visão, ele viu todo o edifício cheio de pessoas, o qual naturalmente o deixou entusiasmado. Então, o anjo do Senhor o deixou chocado quando disse: "Este não é o teu tabernáculo." O anjo o pegou e o colocou sob um céu claro e azul e disse a ele: "Este é para ser o teu tabernáculo." Passo a passo, isto tinha se tornado realidade. De seu humilde começo como pastor de uma igreja numa pequena cidade, seu ministério cresceu até que cobriu todo o continente da América do Norte e agora estava se espalhando a Europa, África e mais além. Um outro avião apareceu na noite escura. Este se dirigia ao oeste. Enquanto Bill desejava saber de onde ele vinha, seus pensamentos o levaram de volta aos seus próprios princípios. Ele se lembrou daquele menininho descalço forçado a carregar água colina acima para a destilaria de bebida alcoólica de seu papai. O dissabor fora estampado aquele dia em sua memória para sempre. Ele se lembrou de sua humilhação e lágrimas, da quietude, a árvore de álamo, o redemoinho, aquela voz dizendo: "Nunca fumes, bebas ou corrompas seu corpo de maneira alguma. Haverá uma obra para você fazer quando fores mais velho." Bill pensou sobre estas palavras durante sua atribulada infância e adolescência. Numa ocasião, quando ele tentou beber uísque, e numa outra, quando ele tentou fumar um cigarro, o som do redemoinho trouxe essas palavras impetuosamente a ele, fazendo ele parar de repetir os erros de seu pai. Tinha sido uma infância difícil, cheio de pobreza, rejeição e confusão. Ele não encontrara paz até que, como um jovem, ele finalmente rendeu sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A confusão não desaparecera até que ele se encontrou com o anjo do Senhor face a face. Naquela noite, 7 de maio de 1946, foi também indelevelmente gravado em sua memória. A caverna, a escuridão, sua agonia e desespero mental, a luz, as pegadas, o homem que saiu daquela luz, o temor de Bill, o qual se dissolveu em paz assim que o anjo disse: "Não temas." E sua mensagem: jamais Bill se esqueceria das palavras do anjo: "Eu fui enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para te dizer que seu nascimento peculiar e vida não compreendida tem sido para indicar que tu levarás um dom de cura divina às pessoas do mundo." Isso aconteceu exatamente como o anjo disse que aconteceria. Em 1946, Bill era um pregador desconhecido de uma pequena cidade. Em 1950, apenas 4 anos mais tarde, ele era tão bem conhecido e respeitado que reis e outros altos oficiais desejaram suas orações. Ministros de muitas denominações diferentes escreviam a ele pedindo o mesmo: "Venha para nossa cidade ter uma campanha de cura para nós." Ele tinha mais pedidos de ministros do que um ano tem noites. A demanda para os seus cultos pareciam insaciáveis. Ele sabia o porquê. Assim como o anjo tinha prometido, o sinal em sua mão preparou o caminho para o discernimento por visão, despertando milhões de pessoas para a realidade de Jesus Cristo como o Deus conhecido por todos. O som do avião aumentou. Quão fora de lugar ele parecia nesta remota floresta. Em cima, o avião que voava a oeste tinha agora atingido um ponto no meio do caminho entre os dois horizontes. Bill pensou sobre como a sua própria vida tinha provavelmente chegado ao seu ponto central. Tinha seu ministério chegado ao seu apogeu? Até agora, através de seu ministério,
ele tinha visto Jesus Cristo curar o cego, surdo, mudo e aleijado, e curar todas as doenças concebíveis, até mesmo ressuscitar o morto. Que coisas maiores poderiam acontecer? É claro que ele estava esperando milagres similares o seguirem na África do Sul, porque o Senhor tinha o direcionado especificamente para aquele país através de uma cura espetacular de Florence Nightingale Shirlow. Então, qual seria a armadilha que Satanás teria preparado para ele? O que poderia Satanás possivelmente fazer para derrotá-lo, especialmente agora que ele fora prevenido? Em vão, Bill observou o piscar das luzes das asas acima dele enquanto o avião virava em direção ao horizonte ocidental. Ele desejou saber aonde aquele avião estava indo. Tucson, Arizona? Ou Los Angeles, Califórnia? Bill pensou sobre o quanto ele amava esses estados ocidentais. Ele, então, se lembrou de como anos atrás uma astróloga, uma estranha, tinha dito a ele a data de seu nascimento, descrevido sua aura, e então disse a ele que o seu destino estava no oeste. Isto era estranho porque muitas de suas visões tinham a ver com o oeste. Quando tinha 14 anos de idade, quando ele teve aquela operação para remover a grande quantidade de metais do chumbo de suas pernas inchadas, ele teve uma visão de si mesmo em uma pradaria no oeste, com suas mãos levantadas a uma cruz que irradiava luz em seu coração e alma. Depois que Hope e Sharon morreram, ele sonhou que ele estava caminhando no oeste ao lado de um velho carroção. Sharon Rose, sendo uma jovem, o encontrou ao lado da roda quebrada do carroção e apontou em direção a uma mansão onde Hope estava esperando por ele. No sonho, o sol estava se pondo, enviando raios laranja de luz no céu. Mais tarde, ele se casou com Mira. Ele teve uma visão onde ele estava caminhando ao nordeste e o anjo do Senhor o virou para que assim ele se dirigisse ao oeste. Ele passou através de uma montanha a um vasto deserto, onde ele encontrou uma gigante tenda ou uma catedral cupulada cobrindo um grande acervo do pão da vida. O anjo disse para ele alimentar com este pão a milhares de pessoas que estavam vindo através do deserto de todas as direções. Bill até mesmo recordou do sonho de sua mãe acerca de 6 pombas descendo do céu na forma da letra S e pousando em seu peito. No sonho dela, Bill estava edificando uma casa no oeste. Para Bill, parecia claro que a partir dessas conclusões, seu destino o esperava no oeste. Mas que tipo de destino seria este? Que poderia possivelmente ultrapassar as visões, curas e milagres que ele já tinha manifestado em seu ministério? O avião sumiu de vista sob o horizonte ocidental. Bill não podia nem ver seu próprio horizonte. Ele não podia ver quão astuciosamente Satanás tinha colocado aquela armadilha para ele na África do Sul e quão perto ela chegaria para destruí-lo. Nem poderia prever o tempo quando não havia mais uma constante demanda para seus cultos. Ele não podia saber que Deus o estava chamando para um ministério maior do que o evangelismo. Nesta fria noite de outubro de 1950, William Branham jamais poderia imaginar a trilha de eventos sobrenaturais que o guiariam ao oeste às montanhas pôr do sol no Arizona. Ali, finalmente ele encontraria o seu destino, e ele tremeria em reverência à sua magnitude, porque isto trovejaria como uma voz que abalaria a terra.